Olá, alunos, tudo bem? Desejo que todos estejam bem, com saúde, em casa e se cuidando. Eu sou a professora Fernanda Caldas de Química e vamos continuar os nossos estudos online. Hoje vamos falar sobre substâncias, tá? Então, para relembrar, nós temos um diagrama aqui que inclui, o tema de misturas, que já foi visto anteriormente, em que nós temos os sistemas materiais divididos em substância pura e mistura. Nas substâncias puras, que é o nosso assunto de hoje, nós temos a substância simples e substância composta. E na mistura, nós temos a mistura homogênea e heterogênea, já vistas anteriormente. Então, vamos ver cada um desses tópicos. Vamos lá. Vamos falar, então, sobre o que é uma substância química pura. Nós temos que ter, então, uma fórmula definida e nós temos que ter propriedades físico-químicas constantes. Então, com isso, a gente consegue identificar, com ponto de fusão e ebulição, por exemplo, densidade, a gente consegue identificar uma substância química pura. E aí nós temos na composição, nós temos a partir dos átomos formando as moléculas. Nós temos 2 átomos de hidrogênio formando a molécula de H2 e nós temos os mesmos 2 átomos de hidrogênio com o oxigênio formando HOH, que é a nossa fórmula da água. Então, a gente vê aqui destacado, os 2 átomos de hidrogênio que vão formar a molécula de gás hidrogênio, e nós temos também a formação da água na reação abaixo. Então, substância pura é toda substância constituída por moléculas quimicamente equivalentes, ou seja, eu tenho que ter uma proporção de átomos, Ela não é feita de qualquer maneira, de uma forma estequiométrica, que eu consiga, então, através dessa combinação desses átomos, formar, uma molécula ou uma substância. Vamos então para o conceito de substância pura, destacando novamente as nossas fórmulas. Substância pura composta. A substância pura composta ela vai ser formada por átomos de elementos químicos diferentes. Então, nós temos 2 hidrogênios, que são representados em azul. Nós temos o oxigênio, que está em amarelo, formando H2O. De forma análoga, nós substituímos o oxigênio pelo enxofre, formando o H2S. Então, nós temos 2 exemplos de formação de substâncias compostas. Então, com isso, nós temos um diagrama em que, na substância simples, nós temos apenas um único elemento químico. Então, por isso que nós estamos observando aos pares, bolinhas cinzas combinadas, sempre representando o mesmo elemento químico, que é um único elemento químico para formar essa substância simples, que nesse caso ela é diatômica, ela é formada por 2 átomos, e na substância composta ao lado, que parece até a carinha do Mickey, nós temos uma substância com 2 átomos cinza e um amarelo, formando então elementos químicos diferentes e com isso uma substância pura composta. Então, o nosso resumo de substância química pura é o seguinte: quando a substância é simples, ela é formada por um único tipo de elemento químico e a gente observa aos pares um único elemento químico. Quando a substância é composta, ela é formada por 2 ou mais tipos de elementos químicos. Então, nós temos ali 2 átomos amarelinhos e um central azul, formando então a representação da água. Ali está sendo citado como gás oxigênio, nós vamos fazer uma correção aí. Nós estamos representando a substância composta H2O, que é a água, e na substância simples, o gás oxigênio, que é o O2. Vamos treinar? Então, nós temos N2. N2 nós temos um único elemento químico, porque nós temos uma única letra maiúscula. Então, nós temos um elemento químico, 2 átomos, e a substância é simples, porque é formada por um único elemento químico. Abaixo, nós temos o S2. Nós temos também um único elemento químico, que é o enxofre. Nós temos 2 átomos e nós temos uma substância simples também. CH4, nós temos agora um exemplo de uma substância composta que, atenção, o 4 é só do H e o 1 que não aparece é do carbono,
formando CH4. É uma substância composta porque é formada por dois elementos químicos. O carbono é o elemento central, em azul, e os hidrogênios rodeiam esse carbono. Substância composta NH2. O 2 é só do H, o N tem um átomo, formando então dois elementos químicos, o N central e os dois hidrogênios rodeando o nitrogênio. Então nós temos também a questão de atomicidade. Vamos voltar então para os exemplos anteriores. N2, atomicidade 2. S2, atomicidade 2. CH4, atomicidade 5, porque 4 do hidrogênio e 1 do carbono. NH2, atomicidade 3, 2 do hidrogênio e 1 do nitrogênio. Vamos seguindo então. Mistura, só para a gente relembrar que uma mistura é quando essas substâncias que a gente viu anteriormente, né, que podem ser duas ou mais, elas não reagem entre si e estão formando um sistema. Nesse nosso sistema, que é uma mistura, a gente já viu anteriormente que nós temos as homogêneas, que são aquelas que apresentam uma única fase ou aspecto, como água e açúcar, água e sal, água e álcool, e a heterogênea quando tem dois ou mais aspectos ou fases, como a água e óleo, a água e areia, e etc. Então, o importante da gente estar relembrando aí sobre as misturas é porque as propriedades elas não são constantes, elas não têm propriedades definidas, nem fórmula para representá-las, tá? Diferente das substâncias puras, em que a gente tem propriedades definidas e fórmulas para representar essas substâncias. Em relação, né, à característica das misturas heterogêneas, só para a gente relembrar das duas fases, e da homogênea, como nesse exemplo do sulfato de cobre, em que a gente vê uma tonalidade azulada, toda homogênea de uma única fase. E como é que fica o gráfico, então, dessas misturas apresentadas anteriormente? Nós temos a formação de inclinações. Então, nesse caso dessa mistura, que está sendo representada no gráfico, nós temos uma inclinação na temperatura de ebulição, tá? Isso poderia também acontecer na temperatura de fusão ou até em ambas. A gente poderia ter um gráfico com duas inclinações, tá bom? Mas sempre tendo inclinações porque as propriedades elas não são constantes. Vamos ver agora para a substância química pura, que nós temos propriedades constantes e fórmulas definidas, como a gente viu para a água, para o H2S, para o O2, que a gente viu anteriormente. Nós temos os patamares, que é a temperatura constante durante a mudança de estados físicos dessa substância. Então, nesse caso aqui, nós temos a temperatura constante da ebulição, né, que é o ponto de ebulição, e nós podemos também ter, né, no ponto de fusão. Aliás, nós temos também no ponto de fusão, que é a temperatura de fusão. Ou seja, na substância química pura, nós temos a formação de dois patamares, tá? Diferente da mistura, em que a gente tem apenas um ou nenhum patamar. Vamos falar sobre alotropia. O que é alotropia, né? Alotropia é a capacidade que os elementos químicos possuem de formar mais de um tipo de substância simples. Atenção, substância simples, que são denominadas formas ou variedades alotrópicas, ou simplesmente alótropos. Exemplo, o oxigênio, carbono, fósforo, enxofre, são os exemplos mais comuns. Então, vamos falar então dos alótropos mais comuns, os alótropos do oxigênio. Nós temos o gás oxigênio, que é o O2, e o gás ozônio. Ou seja, é como se eu tivesse, né, dois filhos de um mesmo elemento químico. O elemento químico que a gente está falando é o átomo de oxigênio. E ele forma dois filhos. Um é o gás oxigênio, que tem atomicidade 2, é inodoro, indispensável à vida, a gente não vive sem ele, né? E o gás ozônio, que é o O3, que ele tem um odor desagradável, mas é um alto, né? Ele tem um poder imenso de ser bactericida.
Ele é até utilizado em situações cirúrgicas para esterilização de materiais cirúrgicos. Então a diferença está na atomicidade. Nós temos o O2, que é uma molécula diatômica, nós temos 2 átomos, e O3 triatômica, que são 3 átomos. Um outro exemplo também muito importante é o carbono, que é o átomo de carbono, que é o pai que teve 2 filhos. O carbono diamante, que é a joia preciosa, e o carbono grafite, que está presente na lapiseira, no crayon, no lápis, que a gente utiliza no nosso dia a dia para as nossas aulas. E a diferença entre eles é o arranjo, agora não é mais a atomicidade, é um tipo de alotropia que envolve um arranjo diferenciado. O diamante tem um arranjo todo complexo, né? Uma teia toda complexa e bem assim diferenciada. E o grafite a gente já tem patamares, que são, a gente chama de lamelas, né? Por isso que a gente escorrega com o grafite quando a gente escreve na nossa escrita. O grafite ele é lubrificante. Então, são 2 substâncias simples, carbono, grafite e diamante, que vêm do mesmo elemento químico carbono, então a gente chama esse caso de formas alotrópicas. Então são os 2 exemplos mais importantes, tá? Então só para a gente relembrar, o O2 e o O3, e o carbono, que é o carbono diamante, e o carbono grafite. Bom, já que a gente está falando sobre substância, né, eu tenho vários exemplos aqui. Nós temos uma água mineral sem gás, é um exemplo que a gente tem, tá? Nós temos uma água mineral, na verdade, uma água barrenta, perdão, tá? Nós temos uma água potável, nós temos uma água da fonte, nós temos uma água do mar, nós temos uma água que a gente chama de destilada. Então, desses exemplos, qual é o que é realmente de fato uma substância química pura? Será que o puro é aquele que faz bem para a saúde? Então vamos lá. A gente não beberia uma água barrenta. Então a gente já sabe que isso não é uma substância química pura. Mas a gente beberia uma água mineral, vocês concordam? Né? Eu poderia dizer, olha, essa água é bacana, ela é pura. Não, nada disso. Olha a pegadinha aí, gente. Nada disso. Então, o que a gente tem que imaginar? A substância química pura é quando eu tenho aquela substância sozinha no recipiente, quando só tem ela. Então, por exemplo, a água mineral sem gás, ela tem todos os minérios que vieram da fonte, de onde ela foi extraída. Então, ela é uma mistura, tá? A água barrenta nem se fala, né? É uma mistura, inclusive incluindo barro. A água potável que a gente bebe é uma água que tem cloro, que tem flúor, que tem várias coisas. Também é uma mistura, tá? A água vindo da fonte tem os minérios, que já, né, a gente já deu como exemplo lá da água engarrafada, né? Que pode ter vindo, por exemplo, dessa fonte. Então, é uma água que tem várias coisas misturadas. Tá difícil a gente encontrar uma água substância pura, né? A gente está vendo muita mistura. A água do mar, então, ó, nem se fala. A gente tem todos os sais presentes na água do mar. E, por fim, a água destilada. Aí sim, aí nós temos a água sozinha. A gente tem o tempo todo H2O, H2O, H2O dentro desse galão aí que deve ser de 5 litros de água destilada. É uma água que foi feita em laboratório. Então eu vou encontrá-la através do processo de destilação, tá? Eu não encontro essa água na natureza. Ela passou por um tratamento, né? Por um processo químico. E aí com isso eu tenho a minha formação de água destilada, que é o único exemplo que a gente tem de água como substância química pura. Ok? E além disso, também é uma substância química pura composta. Tá legal? Até mais, gente. Muito bom estar com vocês e até a próxima. Abraços. Tchau, tchau.